Puta, ainda sabes fazer isto? Já não gravamos sozinhos há bem tempo. Yeah. Mas pronto, como nós queremos mostrar à malta que o que importa somos nós os dois, os convidados é que querem cá vir. Pronto, nós temos feito favores aí ao pessoal para vir gravar connosco. Obrigado aí à malta. Estamos aqui a falar de um tema que é... Teve mais coisa há umas semanas atrás. Na realidade, sobre aquela medida que a malta está a tomar de proibir as redes sociais até aos 16 anos e, portanto, também queríamos trazer aqui um dado, e a estar a aparecer aí a notícia para o pessoal aí no vídeo, mas queríamos trazer aqui um dado relativamente àquilo que é, ou que nós acreditamos ser, uma das hipóteses dado esta notícia aqui. Que é, portanto, que antigamente, obviamente, antes deste boom todo da internet e etc., havia uma percentagem de obesidade muito significativamente menor e mesmo a nível de excesso de peso do que temos hoje em dia. Muito significativamente. Então, não. Sim, Yeah, é do caralho. É só para exagerar, sim, estás a ver? Dado que, portanto, temos os 4% de antigamente, 80s, décadas de 80s, e hoje em dia temos uma percentagem próxima dos 40% a nível do que é o excesso de peso, obviamente não considerando apenas e só a obesidade. Portanto, hoje estamos aqui para discutir então um bocadinho disso e conseguir relacionar um bocadinho essa notícia com estes dados e perceber o que é que poderiam ser medidas que aqui os políticos /treinadores aplicariam. Que sabem tudo. Exatamente. Portanto, esta parte inicial é um bocadinho básico. Acho que toda a gente consegue lá chegar a comparar aquilo que era antigamente esses 4% de obesidade ou de excesso de peso com aquilo que é 40% hoje. Isto é a nível mundial. Porque obviamente que não havendo esta parte tecnológica, as pessoas acabavam por ter que estar na rua literalmente. É isso. Mano, imagina, conseguimos relacionar agora com este tempo ou com esta altura de tempestade ou com a altura de apagão, tipo, o que é que tu foste buscar? A malta depois rapidamente voltou a... Quarta-feira fiz mais de 20 mil passos, por exemplo. É isso, exatamente. Não tinha absolutamente telefone, luz, rede sequer. Não falei com ninguém o dia todo. Que é estranho, mas depois, tipo, a natureza da malta também vai para essas... Vai para sair. Pois, para essas atividades, porque tu mentalmente, tu precisas. O teu instinto precisa de andar aí fora. Portanto, pronto, esta parte aqui é um bocado mais lógica e aquilo que estamos a ver hoje em dia é que quanto mais tecnologias e quanto mais essas tecnologias vão avançando e nos vão cativando, que é mesmo assim, porque de repente tens coisas que nunca pensaste ter ou tecnologias que fazem coisas absurdas, isso vai-nos puxando para irmos explorando essas tecnologias, queremos usá-las e obviamente que quanto mais tu as usas e quanto mais elas estão presentes no teu dia-a-dia, mais parados nós estamos. Depois mais dependente delas ficas, é normal, tudo o que dependemos mais de energia. Isto depois começa aqui a ter dois impactos, tanto a nível físico, que é o que nós estamos mais a falar, mas também a nível psicológico e cognitivo. E começa a notar-se, ou aliás já se nota há bastante tempo, muito essa parte do dia-a-dia da pessoa, tanto a nível mental já ser muito dependente disso e muito dependente de coisas que têm que ser rápidas, coisas que têm que ter prazer imediato, como a nível físico, em termos de, obviamente, sermos mais parados e de repente, se calhar até nessas tecnologias termos mais partilhas e etc, de mais visibilidade de mesmo comidas e uma vida mais sedentária, e começa-se a notar isso claramente já há bastante tempo. E nós até estávamos a falar há bocado que é mesmo a malta que hoje em dia tem 40, 50, 60 anos se calhar, e na altura quando eram putos não tinham nada disso, hoje em dia estão completamente rendidos a isso. É porque tipo, tu és tão bombardeado com tudo que acabas por... é aquela velha de se não os consegues ganhar, ou se não lhes consegues vencer, junta-te a eles. Depois acaba por ir um bocadinho por aí. E eu acho também que acabamos por ter aqui quase tipo um paradoxo da cena de tu hoje em dia tudo o que te aparece em telemóveis, tudo o que te aparece em redes, em YouTubes, Instagrams, etc, é tudo no sentido de proatividade, de faz isto, ou faz esta receita, ou treina desta maneira, ou isto ou aquilo. E depois parece que tem o efeito exatamente oposto, que é tipo a malta fica presa a ver em vez de fazer. E depois surge sempre aquela de não vou fazer se não acertar logo à primeira, ou se não for perfeito, ou isto ou aquilo. E hoje em dia estamos tanto a perder aquela cultura do fazer só porque sim, só por estarmos tranquilos connosco mesmos, ou por conseguirmos esquecer os problemas do mundo. E se calhar não, nós os dois tipo, encontramos aí também, ou já nos encontramos nessa posição também. E hoje em dia mesmo... Quer dizer, não é hoje em dia, tudo que são putos mais novos ainda do que nós, já trazem um novo normal totalmente diferente.
E depois é perceber os impactos que isto vai ter, não só, obviamente, de atletas, aliás, muito menos de atletas, porque os atletas é a nossa menor preocupação, porque essa malta vai sempre a fazer alguma cena. Mas mesmo em médicos, engenheiros, professores, tudo o que seja, a tua capacidade de gerir esforço, gerir desconforto, gerir todas essas partes mais difíceis naquilo que é o teu cansaço, etc., também acabas por tornar muito pobre nisso, porque nunca estás nessa situação, ou já deixaste de estar nessa situação. E era tal como estavas a falar, mesmo malta mais velha, que nos seus 10, 15, 20 anos ia para a rua, sei lá, nós ouvimos a malta falar, ou os nossos pais a falar sobre isto. O meu pai tinha que atravessar 15 montanhas. Era, exatamente. Logo hoje em dia não tem. Está com uma barriga do caralho. Lá está. Exatamente. Portanto, o segredo é morarem tipo nos Pirineus. Mas lá está, mesmo malta, tal como estavas a dizer, que antigamente tinha esta cultura de atividade física, de sair e ir fazer, nem por razão nenhuma aparente, porque era a diversão na altura. Eu pelo menos nem senti isso, e tu se calhar também muito mais. Quando era puto ainda tinha meio essa com o meu irmão e com vizinhos da minha avó, lembro-me ainda bem. E depois eu lembro-me bué bem que, por exemplo, assim que o meu primo, por exemplo, que tem menos 10 anos do que eu, ele aos 3 anos ele não saía para jogar a bola, ele estava com um tablet à frente, estás a ver? E a nível cultural, a nível de normalidade, pronto, lá está, crias aqui uma nova normalidade, estás a ver? O novo normal é estar o telemóvel à frente num restaurante e não a ir jogar a bola ou... Pronto. Mas acho que isso depois reflete aqui numa parte que é a parte da leveza com que fazes as coisas. Ou seja, tu antigamente, se o que era para ti normal era teres atividades que tu nem sequer pensavas que estavas a fazer atividade física e simplesmente estavas porque era aquilo que se fazia na altura, e de repente tens uma tarde livre, está sol, hoje está um dia do caneco, está bué da boa na rua, e aquilo que tu vais fazer é... Pá, vais para a rua, pode ser que apareça lá alguém, levas uma bola, etc. Putz, vais passear cão, vais andar de bike, vais isto ou aquilo, sem pensares nisso, tu já estás a tornar uma pessoa completamente ativa e tipo, é completamente leve mentalmente, porque nem estás a pensar que tens que fazer porque queres ser ativo. Estás a fazer uma cena que curtes, porque tu nem estás a pensar escolher nisso. Que queres fazer aquilo. No sentido de mentalmente nem pensas nisso, então é leve. E hoje em dia aquilo que se passa é que, como isso não é normal e como... o normal é, tu sais do trabalho, vais fechar em casa, vais ligar a televisão, depois entretanto tens um bocadinho, ok, vou aqui ver esta série. Ou seja, tens muita parte da tecnologia. Quando começas a dar por ti, pelo teu corpo, quando começas a querer mudanças no teu corpo e quando começas até com um treinador que te começa a dizer que tens que ser mais ativo e começa a dizer, pá, tens que dar este número de passos, e nós temos boa cena de tentar que a pessoa perceba que isto é um estilo de vida, ou seja, ir recuperar um bocado essa cena. Não é um plano, né? Não é uma... Sim, ou seja, não é pela cena de fazer estas tarefas, é tipo, é disto ser o teu normal. E se calhar nós estamos a tentar recuperar um bocado aquilo que era o normal de antigamente. E aquilo que se passa hoje é que a pessoa já é muito parada por si mesma, esse é o normal da pessoa, e quando tu queres implementar, ou tentares implementar estratégias bué simples e bué normais para a pessoa ser minimamente ativa, a pessoa, para aderir àquelas tarefas e para aderir àquelas estratégias, parece uma cena do outro mundo. E nós estamos a dar por nós numa luta com que as pessoas se tornem ativas, quando isso devia de ser o normal da pessoa, quando já foi. Um dado adquirido, né? Exatamente. E depois tu aí abres, isso é um grande take, puto, e depois aí abres dois ângulos, que é não só fazer este normal é muito mais facilmente tipo vangloriado, tipo de repente tu estares a sair um domingo que está sol e ires dar uma caminhada ou andares de bike com o teu puto ou ir jogar a bola com os teus miúdos, uma cena assim, é uma cena do caraças, mas tipo quando deveria ser o normal, e continua a ser uma cena do caraças, é certo, mas tipo isto não deveria ser assim tão chocante. Estás a ver? E isto é que é estranho, porque é, obviamente que isto é uma cena do caraças, ir sair com o teu puto, ou estás-te a mexer, ou ires mandar uma corrida à praia, ou isto, whatever, mas não deveria ser uma cena tão chocante. E depois abres também o ponto de justamente o que estavas a falar, que é, nós hoje em dia, mesmo enquanto treinadores, tu queres, ou em teoria o nosso trabalho é otimizar o treino, otimizar o tempo, otimizar o caminho para teres os resultados que queres, que esses resultados não deveriam ser apenas e só tornar-te mais ativo, claro que também podem ser para determinada malta, mas não devia ser a sua grande maioria, e damos por nós, mais do que isso, a tentar criar um caminho para simplesmente tornar... pessoas normais, Pois, tornar tipo, puto, uma hora de atividade por semana normal.
Putz, isto é chocante, estás a ver? Isto é chocante. Mas pronto, lá está, também fomos nós que contribuímos, quer dizer, de alguma maneira, fomos nós, sociedade, que contribuímos para chegar aqui, nós né? estamos a contribuir. É isto, né? Isto não vai aparecer no A na malta rua, vai... no sol, mas dá para ouvir enquanto... Exatamente. Eu ia dizer alguma coisa que me esqueci, Boa, puto. que é muito interessante. Já sei. Que é, basicamente, imagina, hoje em dia... todas as pessoas têm objetivos estéticos, seja ganhar massa muscular, seja perder massa gorda, ganhar massa muscular, seja emagrecer, seja o que for, em todos vai ser mais fácil a pessoa chegar ao seu objetivo com o normal de antigamente, em que a pessoa é mais ativa, do que com o normal de hoje. Boa. Ou seja, nós enquanto treinadores, por melhor que seja o nosso planeamento, por melhor que seja o treino em si, vamos ter sempre muito mais facilidade com que a pessoa chegue ao seu objetivo se a pessoa for mais ativa. Sim. Ou seja, desculpa. Ou seja, se nós hoje, por exemplo, se nós fôssemos treinadores com tudo o que nós sabemos hoje, nos tempos passados, nós íamos ter muito mais facilidade e as pessoas iam ter muito mais resultados do que hoje em dia. Porque hoje em dia, lá está, para as pessoas serem ativas é bué difícil. As pessoas olham, como não é nada normal, olham para as cenas muito como uma tarefa e como algo que agora tenho que fazer, tipo, agora fui trabalhar e agora tenho que ir andar e agora tenho que me esforçar desta maneira. Correr. E atenção, também, claro que é um esforço, se calhar maior do que antigamente, porque hoje em dia existe um grau de exigência em tudo também muito maior, é certo, e pronto, mesmo no trabalho, com, sei lá, toda a rotina está muito mais apertada, acredito eu. Pronto, não estávamos cá há 40 anos atrás. Mas é justamente por aí, obviamente que sabendo o que sabemos hoje, há 30 ou 40 anos, iríamos ter uma taxa de sucesso muito maior. Mas é engraçado também fazer esse paralelismo, porque é perceber, aí é que tu percebes exatamente o quão isto mudou, estás a ver? Qual é que foi o shift que aconteceu aí. E depois, pronto, acaba por, não é tipo reduzir aquilo que é o nosso trabalho, mas parece que com uma percentagem muito pequena dos nossos alunos ou de malta que escolhe, obviamente, e aí está a fazer uma escolha de ser melhor, ou pelo menos tentar ser melhor, com uma percentagem muito curta é que nós conseguimos otimizar esse trabalho, porque para 99% das pessoas o otimizar do trabalho é simplesmente arranjar uma forma fixe, leve e engraçada justamente disso se tornar um hábito, estás a ver? E eu acho que é aí que, e ainda esta semana e falámos sobre isso, mandei um check-in a um aluno meu a falar justamente sobre isto, que é o poder de tu quereres algo versus o lado negro de teres que seguir um plano, estás a ver? E a malta olhar para uma tarefa destas, do fazer algum exercício ou tomar conta da alimentação no sentido de simplesmente otimizar as cenas para ser mais saudável, estar mais feliz, por consequência, etc. Deixar de olhar para isso como uma tarefa chata, como, eu tenho que fazer isto para... Não, eu quero fazer isto. Isso é chave. Porque tu precisas de querer fazer uma cena para isso aguentar o tempo todo. E depois eu acho que umas cenas levam às outras, que é o facto de antigamente, por exemplo, tu teres muito mais a cena de andares na rua, também tens muito mais a cena, ou seja, já eras mais ativo, tens muito mais a cena de natureza, porque tu estás mais fora. Então tu tens mais a cena de, se calhar, de frutas, tens mais a cena de água, tens mais essa cena que depois a alimentação se torna muito mais fácil. E hoje em dia em casa, mais fechados e mais parados, mentalmente traz-te uma energia mais negativa e mais parada e mais depressiva, e vais tipo mais para cenas mais artificiais, e fáceis, percebes? Porque de repente, se o teu dia é mais parado, traz-te essa energia tipo mais negativa, mais mais difícil, digamos assim, tudo se torna mais difícil. E depois tu começas a ver tarefas em tudo. Agora tenho que ir cozinhar, vou mandar vir. Agora tenho que ir não sei o quê, estás a ver? E entramos naquela cena de ver tudo facilitado, que é um bocado o que a cena das redes sociais e aqueles vídeos tipo rápidos, etc., que também falámos nisso, hoje em dia nos trazem. Pá, eu acho que era fixe, tipo, nós conseguimos... mandei aqui um berro, mano. Mas eu acho que era fixe nós conseguirmos aqui... se nós obviamente fôssemos convidados amanhã para ir ao Parlamento. Pode acontecer. Vai acontecer. Nós vamos dizer isto porque é que eu não posso ir? Claro. Esteve lá Mortágua. Puto, pisadas muito inteligentes aqui, mano. Estamos muito bem. Para os extremos. Mas o que é que nós, enquanto políticos treinadores que somos, faríamos para mudar ou para tentar regressar a tornar a atividade e esta saúde como um novo normal? O que é que tu farias ou o que é que seria a tua cena?
É assim, eu acredito sempre que tudo aquilo que é obrigado a acontecer é mais difícil de acontecer. Ou seja, tudo o que for medidas de proibição, depende de tudo, né? Mas quando algo é proibido, parece que tens mais vontade de o fazer. Certo. Ou seja, tudo o que for medidas obrigatórias, se tu agora me obrigares a vir aqui gravar todas as semanas, se calhar vai ser mais difícil do que eu vir porque me apetece. Pronto. Justamente. No entanto, acho que é uma medida que poderia funcionar, que era todas as empresas, assim como têm a obrigação, ou seja, se for lá a ASAI, etc., têm a obrigação de ter balneários, não sei se refeitórios, depois deve depender de tamanho. Sim, mas tem que seguir uma certa legislação. Pronto, tem que seguir determinadas regras. Dentro dessas regras, terem a obrigação de ter um espaço que não precisa de ser um ginásio, mas um espaço dedicado e com algum material dedicado aos seus funcionários treinarem. Aplicar essa cultura, né? Pronto, sim. Ou seja, o objetivo que é? Se eu tenho uma empresa que são escritórios, conseguir ter ali um espaço montado para que as pessoas que vão estar se calhar 8 horas sentadas consigam ao final do dia ir ali fazer um treino, não precisa de ser de muito tempo, mas fazer um treino em que as liberta um bocado, as que lhe puxe uma postura diferente da que tiveram dia a dia e a pessoa saia muito melhor. Portanto, acho que essa era uma medida que era todas as empresas terem a obrigação de terem um espaço, e não era um custo do outro mundo, terem um espaço, não é? Mas se tu fores a ver, é investimento. Porque a pessoa é investimento tipo, ao longo do tempo, porque a pessoa claramente... E isso vai ser sempre um retorno para a empresa. Justamente, porque a pessoa vai aumentar a performance. Vai sempre, porque está mais leve, vai tipo, se curtir meio da cena, depois vai falar bem disso, porque é uma medida, infelizmente ou não, diferente de hoje em dia. De repente, se começarem a fazer isso, as empresas que vão começando vão dando um passo à frente das outras e levam logo ali outro nome. Pronto, e acho que essa era uma medida que fazia sentido. E que em princípio amanhã no Parlamento a gente... Vamos aprovar essa. Boa. Pronto, eu tenho outra que... eu nunca curti muito, ou melhor, nunca acreditei muito que se nós pegássemos em escolas e fizéssemos cenas de maneira diferente, não é não acreditar muito, mas tenho muita dificuldade em acreditar que hoje em dia algumas cenas que são feitas tipo, são recebidas de forma bacana pelos putos, porque acho que é tudo tipo, demasiado chato, acho que é tudo tipo, pouco fascinante para eles. E perceber, obviamente, que se os tempos mudaram, se as sociedades mudaram, se está tudo muito mais rápido, está tudo muito mais tipo, fácil de ir buscar. A malta que leciona, a malta que está em contexto de escolas diretamente com esses putos também tem que se entregar a isso, e é o que é. Justamente para conseguir chegar mais próximo deles, dos putos. E portanto, o que é que eu faria aqui? Obviamente eu acho que depois poderíamos pegar aqui em várias coisas, mas pegando naquilo que já acontece, aulas de educação física, por exemplo, dar-lhe uma importância maior, não ao nível de a malta que não faz nada ou tu vais começar a chumbar porque não faz educação física, mas no fundo também dar uma importância maior àquilo que é... A nota. Pois, eu não curto bem de ir por aí porque acho que é uma cena tipo demasiado material ou demasiado fútil, estás a ver? Mas dar-lhe uma importância maior para também os putos de repente começarem ok, temos que fazer isto. Mas aí também já crias o sentido de obrigação. Portanto, como é que eu vou tentar, ou como é que eu acredito que seria interessante tentar dar a volta a isso? Tal como nós, em contexto de treino, com os nossos alunos, com essa malta de 40, 50 anos, que antigamente tinham uma atividade ou que antigamente tinham uma vida normal, diferente do normal de hoje em dia, e somos obrigados a ter esse lado de coaching mais emocional, mais subjetivo, mais de motivação ao longo do tempo, para a pessoa criar consistência, para a pessoa perceber o porquê de estar a fazer aquilo e de começar a gostar de fazer aquilo. Eu diria que seria muito fundamental todos os professores, todos os educadores, tudo o que sejam atividades ou disciplinas de atividade física em contexto de escola, terem no seu programa curricular e darem uma importância enorme àquilo que é os toques de coaching justamente aos putos. Ou seja, justamente... estou farto de dizer justamente, disse 30 vezes justamente agora. O meu irmão tem ido efetivamente, eu tenho esta. Mas pronto, mesmo em contexto de aula, imagine isto. O setor, obviamente, diz as regras de determinado desporto, diz isto e aquilo outro, e em contexto de jogo, o treinador está envolvido também, ou em contexto de aula, o treinador está, ou o professor está tão envolvido naquilo também, que depois consegue também aplicar aquilo que são aquelas medidas mais motivadoras, mais de tentar
dar ao puto ou dar aos alunos aquela sensação de debate mental do porquê é que estamos a fazer isto, de porquê é que isto é importante. Ou seja, tentar pegar aí para uma parte um bocadinho mais subjetiva da coisa, para começar a criar um hábito ali, não ser só, olha, estas são as regras, vamos fazer este exercício, vamos fazer isto durante 10 minutos, está feito. Não, haver essa parte mais de coaching, essa parte mais emocional da coisa, porque nós somos seres emocionais. Portanto, se nós esquecemos essa parte da emoção, nós nunca nos vamos ligar a ninguém, ou nunca vamos fazer com que ninguém se ligue a determinada atividade ou a determinada tarefa. E se nós dermos essa importância nesse contexto de atividade física, se nós queremos criar essa necessidade à pessoa, pá, temos que lhe dar alguma cena que a faça ligar ali com traumas, com motivações, com isto ou meio aquilo. que pela parte pedagógica, arranjares ali uma forma, ou seja, do professor passar algo que cative e se calhar já está presente nos programas, não faço ideia se os professores já têm que ter esta. Acredito que sim, acredito que possam. Eu lembro-me um bocado da cena de educação física na altura. Isto depois depende, bué, porque isto é tudo bonito no papel, mas depois o professor dormiu mal e não vai com a cabeça para isso e caga nisso. Tens 30 alunos, claro que é diferente, nós estamos com uma ou duas pessoas em contexto de treino, claro que é. Mas a cena de... Pronto, consegui mudar o chip no sentido da criança gostar de fazer X atividade, depois elas vão se identificar mais com umas do que outras. Mas é mesmo sentido, por aí, depois ajudas a criança a perceber o que é que ela realmente gosta. E o que é que ela realmente gosta, ok, vamos dar força para isto acontecer. Pá, e depois também parte de outras cenas, que é porque é que o professor há de ter essa motivação. Porque recebe mal, porque está deslocado de casa, isto e aquilo. Nós percebemos. E obviamente estamos a falar aqui disso. Sim, isto é uma medida no meio de bués. Que faria sentido para tudo. Isto é tipo a ultimate. Isto é a cereja no topo do bolo, claro. Se as condições já fossem todas perfeitas. Sim, o resto tem que ser bom e esta seria mais... Mas pá, metam-nos no Parlamento e nós resolvemos isto. Estamos ou não? Fechou?